Olá pessoal, meu nome é professor Marcelo Padilha. Eu sou o professor Vitor. A gente está aqui hoje para discutir mais um Biospecífica Reviews. Dessa vez o assunto é sistema circulatório, para a gente rever os principais tópicos que a gente falou nessa aula aí de circulação, essencialmente circulação humana. Deixa eu frisar que esse assunto despenca na prova da ESCS. Beleza? Bom, galera, então a gente vai começar a falar a partir de sangue, beleza? Como o meio, né, de circulação que esse sistema usa é o que a gente conhece como sangue, e como a gente está falando de humanos, então a gente pode usar esse termo. Em outros animais até teria outro meio, né, pode se chamar de hemolinfa e tal, mas aqui o foco é sangue. Então é o seguinte, o sangue basicamente é formado pelo plasma, que é um meio líquido, e nesse meio líquido a gente acaba encontrando água e algumas moléculas, como proteínas, como aminoácidos, glicose, lipídios, uma série de coisas. Hormônios, ureia, vitaminas. Resumindo, tudo que o seu corpo pode absorver e tudo que o seu corpo pode produzir. Porque basicamente é ali que você vai estar transportando, né, de uma região para outra do seu corpo, é um meio de transporte do seu organismo, né? E não só isso, mas também uma coisa importantíssima e que a gente vai frisar nesse slide aqui agora é a presença das células sanguíneas, né, que a gente vai classificar basicamente em três. O primeiro grupo, como vocês veem aí no slide, ele é chamado de eritrócitos. Galera, é um termo sugestivo, porque não é a primeira vez na biologia que você repara que o termo cito aparece e ele significa célula. Então, eritro significa vermelho. Ao juntar essas duas palavras, a gente tem aí então células vermelhas, que a gente pode conhecer ainda com outros dois nomes, né? Hemácias e também como glóbulos vermelhos. Basicamente são células responsáveis por transporte de gases no nosso sangue. Cuidado com isso, muitas vezes a gente sempre responde, transporte de oxigênio. Mas não, também é importante no transporte de gás carbônico, que também é fundamental para o nosso organismo. Beleza? Segunda célula, ou segundo grupo de células, leucócitos. Basicamente também podem ser chamados de glóbulos brancos. Daí o termo citocélula, leuco, uma cor clara, né? Daí o termo glóbulos brancos, células brancas, leucócitos. E assim a gente resume o grupo de células que se preocupam com a defesa do nosso organismo. Galera, é um número muito variado de células. Como exemplo no slide, você pode ver que foi citado monócito, neutrófilo, eosinófilo, basófilo, macrófago. E além dessas, obviamente, existem outras, né? Essas aqui são só alguns exemplos das nossas células de defesa. E além do mais, galera, nós temos as plaquetas, que não chegam a ser células completas, mas são resquícios celulares e que são importantíssimos para a coagulação do nosso sangue, processo sem o qual, né, qualquer lesão poderia levar a uma hemorragia que poderia até ser letal para o nosso organismo. Basicamente assim a gente resume os três grupos de células. E, né, como a gente está falando de célula sanguínea de sangue, a gente precisa de um meio, uma via para isso ocorrer. É importante frisar que o sangue é o veículo, né, de transporte de substâncias no nosso organismo. E esse sangue vai estar sempre dentro de vasos sanguíneos, já que o nosso sistema circulatório é conhecido como sistema circulatório fechado. O sangue não vai extravasar desses vasos, a não ser que ocorra um dano, uma hemorragia, esse tipo de problema aí. Então, como vocês podem visualizar na figura, o sentido sanguíneo no nosso organismo é bem interessante. Ele sempre vai sair do coração, que é a bomba central, que impulsiona o sangue, por artérias, né? Vai passar pelo nosso corpo todo e vai voltar para o coração através de veias. Tá? As artérias são vasos muito calibrosos, tá? Assim como as veias, que não permitem troca de substâncias. E a gente consegue perceber isso olhando para a parede dos mesmos. Quando eu olho para a parede das artérias, eu percebo que tem várias camadas. Tem o tecido epitelial interno de revestimento, tem o tecido epitelial externo, tem um tecido intermediário aqui, que é representado por dois tipos de tecidos importantes. O músculo liso, que ele é importante para vasoconstrição, para quando você precisa aumentar ou manter a pressão sanguínea, e um tecido conjuntivo elástico, né, que vai dar elasticidade para as artérias, para suportar uma variação de volume sanguíneo, por exemplo, ou quando você precisa de uma vasodilatação, para permitir um maior aporte de sangue para determinado órgão, por exemplo. Então a artéria ela tem toda essa adaptação porque ela resiste a uma pressão muito forte. As artérias estão saindo do coração, então sempre eu vou ter um sangue com uma pressão muito maior nas artérias. Não é à toa que a gente usa o termo pressão arterial e não pressão venosa, né? Esse sangue vai se espalhar pelo corpo através de vasinhos muito finos, sendo mostrados aqui embaixo. São tão finos, parecem fiozinhos de cabelo, chamados de capilares sanguíneos. Tá? Os capilares sanguíneos, eles são tão finos que eles têm uma capacidade de troca de substâncias muito grande. O oxigênio, por exemplo, pode extravasar a parede dos capilares bem facilmente, por difusão, já que ele é feito de uma única camada de células. Após as trocas, esse sangue vai retornar ao coração através das veias. As veias também são vasos calibrosos, menos que as artérias,
suportam o sangue com uma pressão menor, né? E é interessante a gente visualizar nas veias aqui nesse desenho a presença das válvulas. Sempre nesse sentido aqui, esse formato aqui tridimensional de meia-lua faz o que a gente chama essas válvulas de semilunares, né? E as válvulas estando nesse sentido, aqui como mostrando na figura, ela faz com que o sangue possa subir, mas se ele tender a voltar na veia, ele fecha a válvula. Então eu impeço o refluxo sanguíneo aí nas veias. Basicamente assim a gente transporta o sangue pelo nosso corpo, né? Então, resumindo, né, artérias são vasos que saem do coração, veias que chegam ao coração. Apesar de serem vasos sanguíneos, eles têm tecido suficiente que não permite troca através deles. Perfeito. Isso só vai acontecer no capilar, a nível dos capilares sanguíneos. Então, resumindo, é isso. É isso. Então, tá certo. Então, agora a gente precisa falar da bomba. A bomba central, chamada de coração, é uma das partes mais importantes do sistema circulatório. Ela que vai impulsionar o sangue através dos nossos tecidos dentro dos vasos que a gente acabou de discutir. Eu queria agora chamar o professor Vitor para falar pra gente sobre a bomba, o coração. Bom, galera, eu vou começar agora a falar de coração para vocês. No vídeo é vacilo. E eu queria de verdade o seguinte, ó, eu vou falar com detalhes, mas seria extremamente importante que vocês soubessem desenhar esse coração depois sozinhos, tá certo? Então, na verdade, isso é um treino. Se você for capaz de fazer isso, basicamente você nunca vai errar um item que fale sobre estrutura de coração. Então, vamos fazer o seguinte, vamos começar. Ó, o sangue está vindo do corpo para o coração e depois de ter percorrido todo esse caminho, ele perdeu boa parte do oxigênio. Não é correto eu chegar nesse momento e falar, é um sangue sem oxigênio. Não, mas ele é um sangue pouco oxigenado. E ele retorna para o coração como qualquer vaso que chega ao coração através de veias. São as duas veias mais importantes que nós temos, chamadas de veias cavas. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Tem uma veia cava vinda de cima da sua cabeça e ela é chamada de veia cava superior. Uma vinda de baixo do seu corpo, chamada de veia cava inferior. Então quer dizer que a veia veio ao coração. A veia veio ao coração. Gostou dessa? Que trocadilho legal que você soltou, professor Padilha. O professor Padilha tá demais hoje. Eu gosto quando ele fica orgulhoso de mim. Fico orgulhoso demais desse menino. Galera, então é o seguinte. Chegando o sangue, através das veias cavas, ele desemboca direto nessa cavidade que você está vendo aqui, ó, chamada de átrio. É o nosso átrio direito. Beleza? Sempre lembrando que você vai olhar para um coração de frente para você. O átrio direito é um coração de frente para você e você está enxergando ele dessa forma. Beleza? Então é o seguinte. Esse sangue chega no átrio, que é uma camada muito elástica e que o objetivo é comportar esse sangue que chega do corpo. Daqui a gente precisa mandar esse sangue para uma parte mais forte, vamos dizer, uma parte que tenha mais músculo, que chega aqui embaixo, chamada de ventrículo direito. Galera, entre o átrio direito e o ventrículo direito existe uma válvula formada por tecido conjuntivo que controla a passagem de sangue. Repara que usa a mesma lógica daquela válvula da veia que o Padilha acabou de falar para vocês, né? Ela deixa o sangue passar facilmente, mas dificulta o refluxo. Só que ela está para baixo, né? Então o sangue desce aqui, quando ele tenta voltar, ele bate e fecha a válvula. E quando ele bate e fecha essa válvula, dá até para ouvir esse barulho, né? Isso aí é como se fosse você já ouvindo aquela batida do seu coração. Então, na hora que esse sangue passa e tenta voltar, a válvula bate e você ouve esse som. Imaginando que esse sangue agora está no ventrículo direito e você precisa pegar esse sangue e jogar para uma região importante. Se você imaginar que esse sangue é um sangue pobre em oxigênio, o local mais coerente para esse momento é mandar esse sangue direto para o pulmão. Então, no momento que o seu ventrículo direito contrai, ele acaba pegando todo esse sangue que está dentro dele e manda através desse vaso que a gente vai seguir aqui por ele, ó, sobe, 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 jogou, esse sangue vai em direção aos pulmões. Beleza? Repara que esse sangue, logo que ele passa, ele bifurca, né? Vamos dizer, esse vaso bifurca, cada um indo em direção a um pulmão. Certo? Galera, se é um vaso que sai do coração, é uma artéria. Porém, é uma artéria que carrega sangue venoso. E por isso, jamais é correto você gravar que artéria carrega sangue oxigenado e veia sangue pobre em oxigênio. Na verdade, nesse momento você poderia cometer um erro. Aqui você tem uma artéria carregando um sangue pobre em oxigênio. Reparem que para controlar o refluxo de sangue para o ventrículo também tem uma válvula. Beleza? E essa válvula também, quando o sangue tenta voltar, ela fecha e você consegue ouvir o barulho dela. Então já faz parte da segunda batida do coração. O segundo barulho que você escuta no estetoscópio, por exemplo. Exatamente. Beleza? Então você ouve aqui um barulho no momento que o sangue vem do átrio para o ventrículo e volta, e um barulho do momento que o sangue vai do ventrículo para a artéria pulmonar e tenta voltar. Beleza? Isso por causa da inércia. Isso.
Basicamente sim. Excelente. Ó, pessoal, a ideia agora é o seguinte: uma vez que esse sangue passou pela artéria pulmonar, foi em direção ao pulmão, ali ele foi oxigenado. Deve retornar ao coração para ganhar pressão e ser espalhado pelo corpo, certo? Então é o seguinte. Voltando para o coração, então voltando, significa veia. Através de uma veia, ele chega ao átrio esquerdo. Veias pulmonares, trazendo sangue extremamente oxigenado para o seu átrio esquerdo. Galera, esse sangue agora, ele tem que sair desse átrio esquerdo e ser bombeado para o ventrículo esquerdo. E aqui vai acontecer uma coisa muito parecida com o lado direito. Nessa passagem, uma válvula vai permitir essa passagem, mas dificulta o retorno. E no momento que o sangue tenta voltar, mais uma vez, a nossa válvula fecha e esse som também é audível. Se você parar para pensar, a gente está agora no terceiro barulho promovido pelo seu coração. Daqui a pouco isso vai fazer sentido de acordo com o que você conhece, beleza? Mas espera um minuto e já já a gente chega aí. Imaginando que esse sangue oxigenado, extremamente oxigenado, está no ventrículo esquerdo nesse momento, basicamente essa é a cavidade mais forte, mais musculosa que você tem no corpo, que você tem no coração. Então, no momento que o ventrículo esquerdo contrai, ele impulsiona o sangue e o sangue é direcionado para cá, entra dentro de uma artéria saindo do coração. Repara que essa artéria se dobra por baixo da artéria pulmonar e faz uma curva para a esquerda lá em cima, bem típico de mamíferos. Se fossem aves, essa artéria dobraria para a direita. Então, olha só. No momento que esse sangue passa para essa é a artéria mais importante que temos. E graças a ela, o sangue vai ser espalhado por todo o nosso corpo. Se chama artéria aorta. E repara que entre o ventrículo e a artéria aorta, mais uma vez, existe uma válvula. O sangue vai e quando tenta voltar, faz o quarto barulho. Quarto barulho do coração. E aí, o que você percebe? Se você acompanhar todo o fluxo, foram 4 batidas. Uma do átrio direito para o ventrículo direito, uma do ventrículo direito para a artéria pulmonar, uma do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo e uma última do ventrículo esquerdo para a artéria aorta. 4 batidas. Mas na verdade você só escuta 2 batidas. Mas eu não entendo por quê, você sabe? Porque é como se a gente tivesse 2 corações funcionando ao mesmo tempo. Essa dica é bem interessante você imaginar. São quase como se fossem 2 corações funcionando ao mesmo tempo. Tenta sempre lembrar que o que está acontecendo do lado direito está acontecendo ao mesmo tempo do lado esquerdo. Quando o átrio direito está contraindo, a sístole atrial, o átrio esquerdo também está contraindo. E, logicamente, o ventrículo direito está relaxando, a diástole ventricular, e o esquerdo também está relaxando. Na hora que o ventrículo direito, por exemplo, bombeia o sangue através da artéria aorta, ou através da artéria pulmonar, desculpem, ao mesmo tempo o ventrículo esquerdo está mandando sangue através da aorta. E aí você escuta os 2 barulhos das válvulas ao mesmo tempo. Então essa válvula do átrio e do átrio batem ao mesmo tempo. Sim. E das artérias ao mesmo tempo. Perfeito. Então um som, outro som. Eles são somados. Exato. Perfeito, galera. Então, pessoal, a gente vai passar agora para um outro ponto. Agora a nossa missão é fazer vocês entenderem como que o seu coração regula essas batidas, certo? A ideia central é a seguinte: pensa sempre naquela estratégia que você tem 2 corações, né, funcionando ao mesmo tempo, lado direito e lado esquerdo. Bom, como é que eu vou fazer isso? Eu tenho 2 regiões de células musculares diferenciadas, muito cuidado com isso. São células musculares diferenciadas que conseguem emitir impulsos nervosos. A primeira delas, tá, eu vou chamar de nódulo sinoatrial, porque está lá em cima do átrio direito. O nódulo sinoatrial envia impulsos nervosos para que os 2 átrios se contraiam, o átrio direito e o átrio esquerdo. Logo depois desses impulsos nervosos, tá, eles são transferidos para o ventrículo através do segundo nódulo, que também é um grupo de células musculares diferenciadas, que é o nódulo átrio-ventricular, que fica na base do átrio direito, no início do ventrículo direito. Aí ele espalha essa informação nervosa para os ventrículos. Então, primeiro, contrai-se os átrios, sístole atrial, depois contrai-se os ventrículos, aí a sístole ventricular. Agora, o mais importante vocês visualizarem nisso aí é que não foi o sistema nervoso que mandou o coração bater. Foi um próprio grupo um grupo de células musculares que mandaram estímulos para o coração bater. Daí a gente tira que o estímulo para a contração cardíaca ele é miogênico. Entendi. O sistema nervoso influencia com neurotransmissores para aumentar a frequência cardíaca ou diminuir a frequência cardíaca. Mas quem manda o coração bater é ele próprio. Então é um estímulo próprio, né? Miogênico do próprio coração. Então é isso aí. Essa foi a nossa revisão sobre sistema circulatório. A gente fica por aqui. E até a próxima, pessoal. Aquele abraço. Falou.